E a gente chega na última parte da nossa discussão, que está relacionada a essa organização do ensino. Por incrível que pareça, talvez essa seja uma das partes mais importantes. O que ensinar, bem ou mal, um aluno até falou comigo na aula de ontem: pô, professor, para mim vai ser fácil dar aula aqui, que a gente tem que dar aula na graduação, né, para a própria turma. Para mim vai ser fácil dar aula porque eu já nadei. Eu falei: depende. Se você ficar repetindo tudo que fizeram com você de maneira contextualizada, a aula de natação não serviu para nada. Ele: não, professor, eu entendo, mas eu já tenho ideias de exercício. E é verdade. Eu falei para ele: beleza, você tem ideias de exercício. Mas a grande questão é, será que esse exercício serve para todo mundo em todos os momentos? Por isso que essa organização do ensino ela é importante. Para que isso seja feito com melhor qualidade, a gente tem que tentar seguir essa linha de raciocínio, que geralmente não acontece. Então, eu tenho que entender em qual nível de aprendizagem o meu aluno está. Dentro da minha estrutura organizacional da minha escola de natação, ele está no nível 1, 2, 3, 4. O que deveria ser ensinado em cada um desses níveis? Quais são os objetivos de cada um desses níveis? Se isso não estiver claro para a escola de natação, se isso não estiver claro para o professor vai embolar conteúdos que teoricamente são do nível 4 para o nível 2, do nível 1 vai estar lá no nível 3, isso gera uma confusão danada para o professor, para o aluno e para todo mundo. Então, cada nível de aprendizagem deveria ter os objetivos motores, cognitivos, atitudinais que as crianças deveriam tentar alcançar. A partir desses objetivos, eu formo um plano de curso. Desse plano de curso, eu tenho o meu plano de aula e só depois eu tenho as minhas atividades. O professor ele não pensa assim, ele só pensa: essa atividade é bacana, essa atividade é para ensinar a pernada, essa atividade é para ensinar a virada, mas ela deveria ser oportunizada nesse nível? A criança tem condições de fazer essa atividade? Aí o professor fica propondo atividade que as crianças não conseguem fazer e ele fica frustrado e pensa assim: caramba, eu sou um péssimo professor. Não necessariamente, mas talvez essas atividades não sejam adequadas para esse momento. Então, o que é a ideia do plano de curso? O plano de curso seria uma estrutura maior. Então, eu tenho esse desenho aqui, que é um outro capítulo de livro que eu estou escrevendo, na verdade eu já escrevi, que deve ser publicado no ano que vem, onde eu proponho essa transição mais suave da adaptação ao meio aquático para os nados formais, e que a adaptação ao meio aquático esteja sempre presente nas aulas de natação. Se eu não estou falando de natação competitiva. Se eu estou falando de natação competitiva, não, isso vai acabar. Mas se eu estou falando de natação voltada para aprendizagem, para o lazer, para a saúde, esses conteúdos de adaptação ao meio aquático podem continuar existindo. Como que eu vou fazer isso? Tem algumas siglas aí. Ó. O S significa o simples, o SC significa o simples complexo, o C significa o combinado e o CC significa combinado complexo. Eu vou dosando a dificuldade das atividades para que elas façam sentido para quem está no início, para quem está no meio e para quem está no final. Então, esse meio do caminho aí, onde a gente tem adaptação ao meio aquático e os dados formais, seria a proposta que eu falei que poderia estar acontecendo com meu filho. E então, todo esse processo eu vou ter que dividir em níveis de aprendizagem, que aí tem uma proposta, né, que vai de N1 a N13, isso é aleatório, para que a gente forme o nosso plano de curso. Esse meu plano de curso, então, tem que levar em consideração diversas características do meu público, de qual é a idade deles, quais são os objetivos de aprendizagem, qual é a duração. Tem nível que pode ter duração de 3 meses, tem nível que pode ter duração de 1 ano, até que eu consiga determinar o que vai ser ensinado em cada um desses níveis, para que depois eu faça a distribuição desses conteúdos de ensino ao longo de um tempo. Eu tenho uma proposta aqui também aleatória, onde nesse nível, que é para uma idade, nível X é a idade X, eu tenho as unidades, que são adaptação ao meio aquático, o ensino do nado de crawl, costas, peito e borboleta. Então está dentro dessa proposta de eu ensinar a adaptação e os nados formais ao mesmo tempo. Eu tenho ali em cima os meses, do mês 1 ao mês 10, e eu tenho a distribuição do ensino desses conteúdos pela importância que eu dou a eles, que é a cor de cada uma das bolinhas, pouca importância, média importância ou alta importância, ao longo do tempo. Percebam, por exemplo, que na adaptação ao meio aquático, eu não começo pela descoberta do meio, que é o primeiro conteúdo. Por quê? Porque é um nível de crianças que é mais velho e não faz sentido eu ficar ensinando descoberta do meio aquático, que é abrir os olhos debaixo da água, fazer a apneia, se sentir confortável. Isso já foi ensinado lá atrás. Então eu começo daquilo que é o objetivo do nível. A mesma coisa para o nado de crawl, percebam que eu não começo a ensinar pernada, braçada e respiração geral, porque isso foi ensinado no nível anterior. Aqui eu já estou começando com respiração específica.
Por outro lado, quando eu chego lá do nado de peito e borboleta, que são as primeiras experiências que esse nível está tendo com esses dois nados, eu já começo pela pernada. E não significa que eu vou ensiná-lo esses conteúdos de maneira isolada. Se você pegar qualquer um desses meses e traçar uma linha aí na vertical, vocês vão perceber que vários conteúdos são ensinados naquele mês. Vários conteúdos são ensinados na semana. Então, tem vários conteúdos sendo desenvolvidos numa mesma aula. A diferença é a importância que você dá a cada um deles. A diferença é o tempo da aula que você vai dedicar a cada um desses conteúdos. E a gente deveria ter uma proposta dessa para cada nível de aprendizagem. Então, a gente tem lá os nossos planos de curso. Esses conteúdos, que aqui são coordenação braço e perna, saída, virada, chegada, que são os conteúdos dos nados, eles também deveriam ser desenvolvidos pensando em três níveis de conhecimento: o procedimental, o conceitual e o atitudinal. Essa discussão é bem forte para as aulas de educação física escolar e eu já tenho feito há bastante tempo essa discussão para as nossas aulas de natação. Então, os conteúdos procedimentais estão relacionados ao saber fazer. 99% das vezes a gente ensina isso. Saber fazer pernada, braçada, coordenação braço e perna, respiração, flutuação, salto, giro. Esses são os procedimentais. Mas, sinceramente, pessoal, só o saber fazer parece que é pouco. E se você entende aquilo que você faz, você pode fazer melhor, que é a ideia dos conteúdos conceituais. Isso é muito bacana, porque não é você tirar necessariamente os alunos da piscina, colocar um data show, mandar ler livro, não é isso. Mas você explicar para as crianças por que é de um jeito e por que não é de outro. Dependendo do nível, vamos pensar principalmente na adaptação aquática. Deixa as crianças explorarem o ambiente e aquele movimento amplo e talvez distante do ideal, você vai aos poucos, ao longo das aulas, refinando para que a gente chegue num movimento que é mais adequado, que é melhor. Isso vai sempre existir. Mas se a criança ela passa a entender, por exemplo, por que o movimento é de um jeito e não do outro, ela passa a ser corresponsável pelo processo de aprendizagem. Ela passa a pensar sobre o que ela faz e ela mesma se corrige. E é muito bacana quando isso acontece, com crianças, com jovens ou até mesmo com atletas. Porque eles falam assim, tio, ou professor, ou tuxê, né? Os momentos diferentes aí da aprendizagem. Eu já entendi o que é para fazer, mas eu não consigo fazer, mas eu já entendi. Então a criança, toda vez que repetir aquela atividade de aprendizagem, ela vai prestar atenção no que ela está fazendo para que ela faça melhor o procedimental. Ensinando a virada de Carol, por exemplo, uma criança, ela não consegue fazer ainda a virada, não entende lá como é que é a movimentação das mãos, da coxa para a cabeça, mas ela fala para você, eu já entendi o que fazer com as mãos, só não estou conseguindo fazer. Ela vai repetindo, o professor vai dando feedback, são várias crianças, elas são corresponsáveis pela aprendizagem. Elas conseguem se ver. E a partir do momento que elas entendem o que é para fazer, a gente pode ir lá pensar nos estilos de ensino, que eu vou falar daqui a pouco. Existe um estilo que é chamado de avaliação recíproca. Você pode fazer atividades em grupos, onde uma criança consegue corrigir a outra. Nesse processo de atividade em grupo, ela reforça o conceito que ela tem do que é certo e errado, e ela ajuda o colega a reforçar ou aprender o que é certo e errado também. Então, extrapola aquela ideia de aula de só repetir, 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 mas o cara não sabe nem o que ele está fazendo. Então, os conteúdos procedimentais e conceituais, eles estão muito próximos. Desculpa se eu estou falando rápido, mas é por causa do tempo, tá? Os conteúdos procedimentais e conceituais são muito próximos. O último conteúdo é o conteúdo atitudinal. O conteúdo atitudinal está relacionado a comportamentos, valores e atitudes que a gente gostaria de ensinar aos nossos alunos, que têm que ser adequados aos níveis, que geralmente estão relacionados com a idade de cada um deles. Então, aquilo que eu disse para vocês, a escola de natação, ela existe por quê? Se eu estou preocupado, por exemplo, em formar atletas, que atitudes e comportamentos e valores eu deveria ensinar ao longo do processo de formação para que quando um atleta seja um atleta de nível mundial, de nível olímpico, a gente não ouça o que a gente ouve na televisão. O atleta é inseguro, está com medo, o cara pipocou. Não é possível, cara. Você tem 10, 12, 15 anos de carreira e ainda tem esse tipo de sentimento. É porque o atleta não foi formado em termos atitudinais. O cara é muito bom para nadar, mas o cara não se conhece, o cara não sabe lidar com as adversidades. E essa mudança de comportamento procedimental, conceitual, atitudinal, ela não é de maneira espontânea. A gente, enquanto professores, precisa criar processos que façam com que esses comportamentos sejam modificados. Seria muito ingênuo da nossa parte a gente acreditar que só porque a criança está competindo,
que ela naturalmente, pelo dom do Espírito Santo, ela vai desenvolver comportamentos relacionados a competir. Algumas conseguem, por influência do treinador, dos pais, de um atleta mais velho, mas muitos não conseguem fazer isso. A ideia do autoconceito que eu falei para vocês, isso é muito importante para a criança. A criança se sentir segura e capaz daquilo que ela faz. Se ela está lá nos níveis iniciais, ela só recebe crítica dos pais, porque chegou por último, porque não ganhou medalha, porque não fez isso, porque não fez aquilo, o autoconceito vai ser horrível. Ela vai pensar assim, pô, não sirvo para nada, não sei fazer nada direito na natação. Vou sair da natação e fazer algo que seja mais interessante para mim. Ela procura outra atividade. Então a gente pensar nossas aulas também de maneira mais ampla. E eu tenho aqui sugestões de conteúdos e conteúdos conceituais, procedimentais, desculpa, e os conceituais. Então, exemplo bem simples, para um nível hipotético. Sustentação. Quais são os meus objetivos procedimentais? Sustentar-se na água a partir de diferentes posições corporais. Sustentar-se na água a partir da interação com um colega. Opa, isso acontece lá no polo. Mas a criança aqui, isso aqui para um nível de 8 anos. A criança não sabe ainda, mas isso depois vai acontecer lá no polo. E o que ela tem que entender da sustentação? Entender o próprio posicionamento corporal na água, o que fazer para atender às solicitações do professor, na vertical, na diagonal, só braço, só perna, com a mão fora da água. Entender o que fazer para levar vantagem nas situações de interação com o colega. Então, tem dois colegas disputando ali uma sustentação, um tem que passar pelo outro, o que ele tem que fazer? E a ideia é que a gente tivesse essa proposta de conteúdos procedimentais e conceituais para tudo aquilo que a gente deveria ensinar nas nossas aulas. Conteúdos de adaptação e conteúdos também voltados para o ensino dos nados formais. Aqui só tem os exemplos procedimentais e conceituais, tem algumas propostas também aí para os atitudinais. Legal, a partir desse plano de curso, então, que eu vou voltar aqui, a gente começa a elaborar o nosso plano de aula. Então, pego um mês qualquer aqui, por exemplo, o mês 10. Eu vejo tudo que está listado de conteúdos, vejo a importância que eles têm e depois eu faço o meu plano de aula. Então, o plano de aula, caramba, o meu plano de aula é essa racionalização da minha intervenção pedagógica. Se eu tenho o meu plano de curso, eu sei quantas aulas eu tenho durante aquele período de 6 meses, de 10 meses, de 2 anos, e eu começo a pensar aqueles momentos que são gerais em momentos específicos. Então, a ideia é para o meu plano de aula, o que meu aluno, vou pensar nos 3 agora, conteúdos de ensino, que é o saber fazer, o entender e os comportamentos. O que meu aluno tem que saber fazer no final dessa aula? Por quê, pessoal? O objetivo do nível ele é alcançado depois que o nível acaba, não é na primeira semana, não é no primeiro mês. Então, supondo que eu estou lá no meu primeiro mês, o que meu aluno tem que saber fazer no final dessa aula? O que ele tem que entender sobre aquilo que ele está fazendo no final dessa aula? Que comportamentos que ele tem que demonstrar no final dessa aula? É assim que a gente deveria pensar o nosso plano de aula. Por que geralmente o professor não faz o plano de aula? Porque ele não sabe como aplicar. Então ele vai no instinto. Ele vai lá, não, minhas aulas sempre consegui ministrar minha aula, pô, mas será que não poderia ser melhor se você pensasse? Poxa, Guilherme, mas às vezes o nível dos meus alunos na aula ele é muito heterogêneo. A gente vai discutir rapidinho daqui a pouco sobre isso. Uma ideia é tentar tornar os alunos mais homogêneos possível na turma. Se isso não tiver, e mesmo assim nós teremos as diferenças, porque elas sempre vão existir. Se você não tiver como fazer isso, você tem que começar a rezar, porque dar aula de adaptação, de natação, e de crawl, cosplay de borboleta, tudo ao mesmo tempo, é coisa de maluco. Supondo então que a sua aula tem 50 minutos, o que meus alunos têm que saber fazer depois de 50 minutos? O que meus alunos têm que entender depois de 50 minutos? Que valores, comportamentos e atitudes eles têm que demonstrar depois de 50 minutos? Então, se eu tenho os meus conteúdos de ensino, eu passo a ter os meus objetivos de ensino. Então, aqui tem um exemplo, que é uma atividade que eu desenvolvo com meus alunos na graduação, onde eles têm que fazer os objetivos procedimentais, conceituais e atitudinais. O problema é que, geralmente, por incrível que pareça, isso não é fácil de fazer. Então, nesse exemplo aí, a unidade de adaptação ao meio aquático. O tema da aula é respiração. O objetivo procedimental, saber fazer. Olha o que eles escreveram. Realizar a respiração embaixo da água de forma segura e sem medo. Na minha opinião, isso está errado. Por quê? Primeiro, tem palavras que são desnecessárias.
e o objetivo em si não está claro. Se o objetivo não estiver claro, você não vai saber que atividades propor. Realizar a respiração embaixo da água. Pô, tem como realizar a respiração embaixo da água? Não, tem como você expirar debaixo da água ou ficar com o ar preso. Então, talvez melhorar essa expressão. E a última parte, de forma segura e sem medo. De forma segura e sem medo não é um procedimento, é uma atitude. Então, se sentir seguro, se sentir confortável, confiar no professor, confiar nos colegas, saber trabalhar em equipe, respeitar as regras, tudo isso são atitudes, não são procedimentos. O objetivo conceitual, entender que a respiração é essencial para todos os tipos de nado. Olha aquele equívoco que eu falei para vocês. Se o saber nadar para esse professor está restrito a crawl, cospe, peito, borboleta, ele está ensinando respiração na adaptação, pensando no nado de crawl. Poxa, se eu estou ensinando a respiração na adaptação, não tem nada a ver meu objetivo conceitual ser entender que a respiração é essencial para todos os tipos de nado. Eu não estou ensinando os nados ainda. Então está errado. Beleza, então aqui tem a ideia que eu considero que está equivocada, os alunos estão em processo de aprendizagem, é assim mesmo, e eu tentei melhorar essa proposta para tornar o objetivo extremamente, ou pelo menos mais claro. Então, na primeira proposta aí de cima, objetivo procedimental, realizar 15 respirações sem segurar em apoio fixo, mantendo os pés no chão. Pô, Guilherme, você vai dar uma aula de 50 minutos para que no final as crianças consigam fazer isso? Dependendo do nível, isso faz sentido. Dependendo do nível, não. Então você tem que ver que nível é isso aqui. Isso aqui é uma proposta geral. Então, se forem crianças, por exemplo, de 3 anos, nas primeiras aulas, de 2, 3 anos, lá no início da adaptação, pode ser que isso faça muito sentido. Eu estou indicando a quantidade, para depois saber se houve aprendizagem ou não. Eu estou indicando qual é a condição sem apoio fixo. Poderia ser com apoio fixo, mão na borda, mão no corrimão. Os pés estão no chão, os pés poderiam sair do chão. Então, tudo isso vai tornando a atividade mais simples ou mais complexa. Conceitual, entender que a inspiração do ar deve ser pela boca e a expiração pode ser pela boca, pelo nariz, pela boca, nariz. Então a criança vai entender isso. Essa semana também, dando aula de natação para os alunos da graduação lá na UFRJ, uma aluna falou assim comigo: professor, eu só entendi na aula passada que eu tinha que inspirar pela boca e expirar pelo nariz debaixo da água. Então, uma adulta já fez uma disciplina de natação, está na segunda disciplina, ela não tinha entendido isso. Se ela não entende isso, como é que ela faz a respiração? Ela não faz, tá? O objetivo atitudinal, sentir-se seguro na realização da atividade. Beleza, então você quer que depois de 50 minutos a criança desenvolva esses 3 objetivos. Tem a proposta de baixo, depois eu posso passar o slide para vocês, o Silvio está gravando para vocês verem. Se isso é muito simples ou muito complexo, depende do nível que a gente está falando. Depois também que eu escrevo ou determino os meus objetivos, eu tenho que pensar que existem diversas maneiras de conduzir a minha aula. Existem alguns métodos que são mais centrados no professor e existem alguns métodos, como esses aqui, ou estilos, que são mais centrados no aluno. Talvez alguns métodos sejam mais adequados para turmas grandes, para quando a gente ensina os nados. Talvez outros métodos a gente possa usar mais para adaptação ao meio aquático. Só que, via de regra, a gente vê sempre o professor utilizando o método por comando ou por tarefa. São 2 métodos muito mais centrados no professor. A ideia não é que exista um método superior ao outro. A ideia é o professor dominar todos para que ele entenda, dependendo do contexto, qual é o mais adequado dele utilizar. Então, se eu tenho uma turma de iniciantes, uma turma insegura, uma turma grande, talvez o método por comando seja mais adequado, porque eu tenho mais controle da turma. O professor dita a tarefa, determina como tem que ser feito, todo mundo faz junto, da mesma maneira. Beleza. O método por tarefa, você já começa a dar liberdade para os alunos fazerem cada um dentro do seu próprio ritmo. A avaliação recíproca eu falei para vocês, a gente forma grupos, pelo menos então duplas, onde um aluno faz, o outro observa e ele dá feedback. E existe aí a progressão dos estilos. Descoberta orientada e solução de problemas são muito bacanas para adaptação ao meio aquático, porque você lança um problema motor, ou um problema cognitivo, ou cognitivo-motor, ou também atitudinal, e os alunos têm que descobrir a melhor maneira para solucionar aquele problema. Na descoberta orientada, o professor dá feedback mais frequente, direcionando a resposta para os alunos, e na solução de problemas, não. Aquele problema motor, de atravessar a piscina, de pegar um material no fundo, de fazer, subir no tapete, rolar e cair do outro lado, cada aluno pode fazer da maneira que achar mais adequada. Então, a ideia é transferir isso tudo para um documento, que é o nosso plano de aula, onde a gente vai determinar o que tem que ser feito,
Depois a gente divide a nossa aula nas diferentes partes. Essa aqui é uma proposta do Palmer, que eu acho muito bacana, que é um livro da década de 90, que nem tem mais edição dele, infelizmente. O Palmer, ele era um engenheiro, não era professor de educação física e propôs isso, e às vezes a gente não consegue avançar muito. Olha que bacana. A parte inicial, que seria ali apresentar a aula para a turma, os objetivos, o que vai ser ensinado. Recapitulação da aula anterior. Se você tem um plano de curso, você sabe o que foi ensinado anteriormente. Você entende que tem um link entre as aulas, você recapitula o que foi ensinado na aula anterior, porque você entende que isso é importante para a aula de hoje, que é o que vai acontecer na parte principal. A atividade contrastante seria um jogo, uma brincadeira, uma atividade lúdica, geralmente no final da aula, que não tem nada a ver com a parte principal, para que a criança vá embora para casa feliz. E ela guarde na memória aquelas experiências positivas. Por quê? Por mais que a sua aula na parte principal seja interessante, às vezes até com atividades lúdicas, como você tem uma intenção pedagógica, você precisa repetir a atividade. Isso às vezes é um pouquinho chato. E no final, o tempo livre supervisionado, onde você deixaria as crianças brincarem por conta própria, com a sua supervisão, ou a parte final, onde você pode discutir alguma coisa com os alunos, perguntar se eles têm dúvida, fazer uma avaliação da aula e coisas nesse sentido. E a gente chega, estou acabando, Silvio, na condução da aula. Sobre a condução da aula, é importante a gente entender que, dependendo do tamanho da sua piscina, da posição do sol, da quantidade de alunos, do nível que você está trabalhando, você pode assumir diferentes posicionamentos. Você tem que entender que, às vezes, é melhor estar dentro da água, às vezes é melhor estar fora da água. Dependendo de onde você esteja posicionado, os alunos não te veem direito, os alunos não te ouvem direito. Então, é você não plantar uma árvore lá e ficar sempre no mesmo lugar, porque você tem que se posicionar dependendo da quantidade, características e objetivo da aula. E que a gente também entenda que eu estou falando do processo de aprendizagem, quanto menor a distância da repetição, melhor. Porque senão você passa a exigir muito da parte física dos alunos, eles não conseguem fazer o movimento em detrimento de uma fraqueza, de uma baixa condição física. Então, mesmo que ele nade no final, vamos pensar nos nados formais, a mesma distância, mas que as parciais sejam mais curtas. E que eu não preciso nadar sempre em 25 metros, sempre em 50 metros, eu preciso de um pedacinho da piscina só para poder ensinar. Lá na UFRJ a gente tem a piscina olímpica, né, de 50 por 25, e às vezes a gente tem conflitos com a piscina de 50 por 25. Então é muita gente que cabe na piscina. Preciso de um pedacinho de 6 por 6. Dá para ensinar aula de natação ali. Eu não preciso de muita coisa, pessoal. Se eu estiver falando de treinamento de condicionamento físico, aí é outra realidade. Então, depois dessa linha de raciocínio, eu tenho meu plano de aula com as diversas atividades. Aí você fala assim, poxa, Guilherme, eu já tentei fazer plano de aula, mas toda vez que eu vou propor as atividades, elas não funcionam. Primeiro você tem que entender se você seguiu toda a linha de raciocínio para poder chegar na atividade, porque a atividade é a última parte. E você entender que a aula, ela está viva. Os alunos são diferentes, e as dificuldades vão acontecer durante a aula, mas isso não significa que você não tem que ter um plano. Muito raramente a gente consegue seguir o plano na íntegra, ou as atividades na íntegra. Você propõe atividade, todo mundo faz de maneira perfeita. Isso quase não acontece. A tendência é que você tenha alunos que não conseguem fazer aquilo tão bem. Aí surgem aqui esses dois termos, que é a diferenciação e a individualização. O que é diferenciação? Eu tenho alunos na turma que não estão conseguindo fazer aquela atividade sem o macarrão. E eu entendo que se eu oportunizar a utilização de um material flutuante como o macarrão, eles vão fazer aquela atividade melhor. Então, eu dou o material para eles. Mas não significa que aquela era a intenção. Eu estou diferenciando a atividade para aquele grupo, para que eles consigam estar junto com a turma. Mas a ideia depois é que esse material seja retirado. E a individualização é você entender que, às vezes, tem um indivíduo que realmente precisa de uma atenção maior. Ele precisa de uma modificação maior na atividade. Aí o que você tem que pensar? Será que ele deveria estar em outro nível de aprendizagem? Não, é uma dificuldade momentânea, uma dificuldade para esse tipo de atividade. Então, eu vou individualizar a atividade para ele. Se a gente entende essa proposta, a tendência é que a gente consiga conduzir uma aula melhor. Eu falei para vocês que eu defendo aí que as nossas aulas de adaptação 64 sejam ensinadas por muito tempo. Como é que a gente poderia fazer isso? E eu pensei nessa proposta aí didática. Então eu falei para vocês que a gente tem atividades que são simples e atividades que são combinadas. As atividades simples, elas podem ser simples ou simples complexas. As atividades combinadas podem ser combinadas e combinadas complexas. O que são as atividades simples? São aquelas atividades onde eu vou ensinar aqueles conteúdos de adaptação de maneira mais isolada.
Então, geralmente, são os primeiros contatos do aprendiz com aqueles conteúdos. Então, se eu estou ensinando a respiração, eu vou estar focado na respiração. Eu não vou propor uma atividade que envolva deslocamento para que a criança tenha que fazer propulsão, aí ela erra na respiração. O foco está na respiração. Então, eu vou propor atividades simples, isoladas. Essas atividades simples e isoladas, elas podem ficar mais complexas, podem ficar mais difíceis. Então, se no início a criança fazia respiração com as mãos na borda, agora ela pode fazer mais respirações. Ou ela pode tirar as mãos da borda, ou ela pode ficar com o corpo em flutuação. A gente pode tornar aquela atividade mais difícil, para só depois começar a combinar os conteúdos. Então, se eu ensinar os conteúdos de maneira isolada, agora eu começo a combinar. Eu vou propor atividades que tenham flutuação e sustentação, que tenham salto e propulsão, que tenham giro e deslize. Eu começo a combinar os conteúdos. Percebam que, pela simples combinação dos conteúdos, as atividades já estão ficando mais complexas. E as atividades combinadas complexas continuam sendo atividades combinadas de 2, 3, 4, 5 conteúdos, simultaneamente ou de maneira consecutiva, mas agora a gente tem uma maior exigência física. Então imagina, Conectado isso aqui, que o indivíduo tem que ficar 30 minutos sem colocar os pés no chão. Isso é muito comum em concursos, que as pessoas trabalham em plataformas, né, em alto mar, essas coisas. Imagina que a pessoa tem que conseguir se sustentar por 30 minutos e depois fazer algum tipo de propulsão de deslocamento. Essa é uma atividade combinada complexa, porque exige mais da parte física. Isso aqui é uma proposta para adaptação. Essa proposta aqui eu posso estar pensando também para adaptação ou pensando para o ensino dos nados formais. A minha habilidade ou minha competência aquática, ela depende das condições do ambiente, das minhas condições e da condição da tarefa que está sendo imposta para mim. Se eu mudo qualquer uma dessas variáveis, eu mudo a minha competência aquática. Então, se você fala assim, Guilherme, você seria capaz de nadar 1.000 metros? Sim, a tarefa é nadar 1.000 metros, o indivíduo sou eu. Hoje eu teria condições de nadar 1.000 metros? Sim. Na piscina? Sim. E se fosse no mar? Opa, como é que vai estar o mar? O mar vai estar flat, né? Sem onda, aquele mar batido. Que condição é essa do mar? Então, se você muda a condição do ambiente, a minha habilidade já se tornou talvez limitada. Ah, não. Num mar batido, com onda, correnteza, com vento, eu já não consigo nadar 1.000 metros. Opa! Então, como é que eu posso entender essa brincadeira para mudar as atividades que eu proponho na minha aula? Poxa, como é que eu posso mudar as condições do indivíduo? O exemplo que eu dei da sustentação anteriormente. Poxa, ao invés de fazer a sustentação com os membros superiores e inferiores, eu vou pedir que ele segure a mão direita lá na perna esquerda. Então, ele só vai poder fazer sustentação com um braço e com uma perna. Eu mudei a condição do indivíduo, eu mudei, então, a habilidade de nado ou a competência aquática dele. Então, isso faz com que aquela atividade de aprendizagem se torne mais difícil, diferente, mais simples. A tarefa em si, eu posso estar aumentando a velocidade com que a atividade é feita, a distância com que ela é feita, a intensidade, se usa um material flutuante ou não. Então ele está fazendo com prancha, sustentação, com macarrão lá de cavalinho. Agora já está sem o macarrão. Então, se a gente modifica essas variáveis, eu modifico a percepção de habilidade e competência do aluno. Percebam então, pessoal, a infinidade de atividades que a gente pode propor durante as nossas aulas, tá bom? Então essa a gente fecha a parte basicamente do como ensinar. Para poder fechar então, eu volto lá na minha questão anterior. É importante que vocês entendam que o saber nadar, o entendimento que vocês têm, a resposta que vocês têm do que é saber nadar, influencia diretamente a prática pedagógica de vocês. Ela influencia o que vocês ensinam e como vocês ensinam, tá? Obrigado aí pela atenção de vocês, desculpa ter passado pelo tempo, desejo bastante sucesso. Lembre-se que tem lá diversos materiais no meu site, tem podcast, tem texto, tem vídeo. Caso vocês queiram adquirir o livro lá do nosso departamento, tem a opção de comprar também lá no site. E muito obrigado, pessoal. Fico à disposição para as perguntas.